Lisa Bonet. Durante décadas, seu nome foi sussurrado nos corredores de Hollywood como sinônimo de um mistério impenetrável. Ela era a mulher que existia à margem do ruído frenético da indústria, um corpo celeste que ocasionalmente surgia em cena, moldando o espírito da época por dentro, enquanto permanecia completamente intocada por suas exigências tóxicas. Mas recentemente, após sua separação de grande repercussão do astro global Jason Momoa, o mundo percebeu uma mudança drástica. Não se tratava do desmoronamento estridente e performático a que estamos acostumados na era das redes sociais. Era algo muito mais profundo, algo que começou a desestabilizar a própria indústria que um dia tentou controlá-la. Os amigos perceberam primeiro o aprofundamento do seu silêncio, o estreitamento do seu círculo social. Depois os informantes sussurraram e, finalmente, o público viu a verdade. Esta não era a história de uma mulher destruída por um divórcio, mas de uma mulher que se desvencilhava de uma vida que finalmente e irreversivelmente deixara de lhe servir. E ao retornar às sombras que ela mesma criou, o mundo percebeu que a coisa mais perigosa em Hollywood não é um escândalo, é uma mulher que simplesmente não precisa mais da sua atenção. Para realmente entender a transformação de Lisa Bonet, precisamos voltar a um tempo anterior às câmeras, a uma infância que nunca pertenceu verdadeiramente aos holofotes. Nascida nas ruas vibrantes de São Francisco e posteriormente desenraizada na frenética expansão de Los Angeles, Lisa cresceu em um bairro rico e predominantemente branco, onde era uma contradição ambulante. Como filha única de um casamento fracassado, ela vivia em um espaço de deslocamento, uma jovem que não se sentia ancorada ao mundo ao seu redor. Mais tarde, ela admitiu que um profundo sentimento de solidão moldou sua percepção inicial de si mesma, um deslocamento que não era apenas social, mas existencial. Ela não era branca o suficiente, não era negra o suficiente e certamente não era hollywoodiana o suficiente. A atuação chegou não como um sonho de fama, mas como um acidente do destino. Um simples convite para uma aula de teatro se tornou uma revelação. Pela primeira vez, Lisa encontrou um refúgio onde ser diferente não era uma desvantagem, mas sim uma vantagem. Isso a levou a uma participação especial em St. Elsewhere, enquanto ainda era estudante, mas foi uma audição aos 16 anos que mudaria tudo. Ao conseguir o papel de Denise Huxtable, ela foi lançada ao centro da família mais influente da história da televisão americana. The Cosby Show era um fenômeno cultural que ditava o ritmo da nação, e Lisa Bonet era o seu coração pulsante. Denise era o ícone da moda a rebelde, o símbolo de uma nova geração de jovens negros confiantes. Mas mesmo com a imensa segurança que o programa lhe proporcionava, Lisa já começava a sentir os efeitos da sua própria fama. Os produtores perceberam desde cedo que ela nunca seria nada além de si mesma, não importando o tamanho da plataforma que alcançasse. Ela era como um pássaro que se recusava a cantar sob comando, e esse instinto acabaria por definir o resto da sua vida. Ao completar 18 anos, a distância entre a percepção pública de que ela era a irmã mais velha confiável da América e a mulher inquieta e em busca de si mesma que estava se tornando era um abismo intransponível. Ela era um símbolo, e sabia que em Hollywood símbolos são frequentemente esvaziados e descartados. Essa consciência a levou à decisão mais explosiva de sua carreira, Coração Satânico. O filme era uma jornada sombria, adulta e visceral que se opunha totalmente à imagem idealizada dos Huxtables. Era explícito pesado e o ato máximo de desafio artístico. Quando o filme foi lançado, a reação negativa foi avassaladora. As manchetes não se concentraram em sua atuação, concentraram-se em seu corpo, em sua suposta traição aos valores familiares que a América havia projetado sobre ela. Mas Lisa nunca se desculpou. Ela não apresentou a situação como uma rebelião contra Bill Cosby. Apresentou como uma obrigação para com o seu próprio crescimento. Ela argumentou que atores de televisão raramente eram levados a sério e se recusou a deixar que a reputação de uma personagem fictícia ditasse sua vida real.
Foi uma postura que chocou uma indústria construída sobre a obediência. Ela estava pagando o preço por sua autonomia, e o custo foi seu status de queridinha de Hollywood. As consequências foram rápidas e sistêmicas. Mesmo enquanto estrelava o spin-off A Different World, a pressão aumentava cada vez mais. Quando engravidou de sua filha Zoe, a situação expôs um conflito radical de valores. Enquanto os produtores debatiam a evolução de sua personagem, a decisão final foi uma recusa categórica. A personagem Denise não teve permissão para amadurecer e se tornar mãe porque a atriz que a interpretava havia se tornado imprevisível demais. Lisa se afastou da série que havia construído e a narrativa de que ela era difícil foi rapidamente disseminada. Mas aqueles em seu círculo íntimo sabiam a verdade. Ela tinha apenas 20 anos e estava sendo julgada por seu corpo e sua maternidade por um sistema que exigia que ela permanecesse congelada no tempo. Foi nesse momento que Lisa Bonet percebeu que o amor de Hollywood era condicional. E assim que viu as amarras, decidiu que nunca mais dançaria para elas. A maternidade chegou não como um enredo secundário, mas como uma reorientação total de sua alma. Quando Zoe Kravitz nasceu, Lisa não apenas diminuiu o ritmo de sua carreira. Ela mudou fundamentalmente a direção de sua vida. Seu casamento com Lenny Kravitz foi uma explosão de amor boêmio e energia criativa, mas se desenrolou sob o olhar implacável e sufocante do público. Quando essa união finalmente terminou, ambos ficaram exaustos. Lenny descreveria mais tarde o período como de imensa dor, mas Lisa lidou com as consequências com uma dignidade discreta e característica. Ela se recolheu. Mudou-se para Topanga Canyon, um êxodo deliberado da máquina da fama. Criou Zoe em um santuário de natureza animais e silêncio longe das lentes indiscretas dos paparazzi. Foi durante esse período que ela realizou um ritual de apagamento que poucas celebridades ousariam. Mudou legalmente seu nome para Lilacoy Moon. Não foi uma jogada de marketing. Foi um ato de divórcio de sua persona pública. Ela queria um nome que pertencesse somente a ela, um nome que não tivesse sido negociado na bolsa de valores das celebridades. Por anos, a indústria chamou isso de desaparecimento, um fracasso na decolagem. Na realidade, ela estava recalibrando seu valor, afastando-se das métricas de visibilidade. Ela escolheu a yoga, o movimento e a tranquilidade do canyon, em vez do barulho do tapete vermelho. Quando Zoe finalmente optou por morar com o pai por um tempo, Lisa a apoiou com uma graça comoventemente madura, escolhendo o que era certo para a filha, em vez do que era seguro para o seu próprio coração. Ela havia superado a necessidade de relevância. Então, o mundo pensou que ela finalmente havia encontrado sua âncora em Jason Momoa. O encontro deles em um clube de jazz em Los Angeles pareceu algo saído de um roteiro de cinema íntimo acidental e carregado de uma força inegável e primordial. Momoa era mais jovem, uma estrela em ascensão que nutria uma paixão platônica de infância pela mulher que um dia ocupou as telas da televisão americana. Por um tempo, o amor deles pareceu um milagre de equilíbrio. Momoa era o sol exuberante, expansivo e cada vez mais global em sua fama, e Lisa era a lua fria, estável e ancorada nas sombras. Eles construíram uma família mista que se tornou a inveja do mundo, com Lenny Kravitz se tornando notoriamente um irmão para Momoa. Por uma década, pareceu que Lisa havia encontrado uma maneira de ser amada sem ser consumida. Mas a ilusão de estabilidade muitas vezes mascara as mudanças lentas e profundas de duas pessoas seguindo rumos opostos. À medida que a carreira de Momoa explodia para o estrelato com Aquaman e contratos milionários com franquias, sua vida se tornou um turbilhão de viagens sets de filmagem e reinvenção constante. Ele buscava o sucesso. Lisa, por outro lado, preservava sua tranquilidade. O ritmo que o energizava começou a entrar em conflito violento com a serenidade que ela cultivara por 20 anos no Canyon. Quando a separação foi finalmente anunciada, já era uma realidade privada há meses. Não houve acusações nem guerras na imprensa sensacionalista, nem vazamentos dramáticos sobre infidelidade. Foi uma divergência de caminhos.
Lisa Bonet não queria ser a esposa de uma superestrela viajando o mundo para estreias. Ela queria a vida simples em Topanga. A transformação que se seguiu à separação é o que causou tanta inquietação em Hollywood. As pessoas esperavam a repaginação pós-divórcio, o papel de retorno, o livro de memórias revelador. Esperavam que ela encenasse sua cura diante das câmeras. Em vez disso, Lisa fez o que sempre fez: se isolou. Tornou-se ainda mais inacessível. Documentos judiciais mostraram uma mulher conformada que não queria nada além da continuidade de sua própria paz. Ela reduziu suas aparições públicas a quase zero. Seus últimos trabalhos como atriz ficaram no passado e ela não demonstrou nenhuma vontade de voltar às telas. Ela não precisava do dinheiro e certamente não precisava dos aplausos. O que realmente perturba a indústria hoje é a clareza de sua saída. Ela não deixou Hollywood num acesso de raiva. Simplesmente deixou de precisar dela. Numa idade em que as atrizes são pressionadas a travar uma guerra frenética contra o tempo, esticando o rosto, remodelando o corpo e lutando por cada fragmento de visibilidade, Lisa Bonet permanece completamente inalterada. Ela não é anti-idade. Ela simplesmente existe. Sua filosofia de beleza centrada em óleo de coco, dança africana e intervenções mínimas é uma rejeição radical do complexo bilionário da indústria da beleza. Ela se recusa a tratar seu corpo como um projeto público. Quando sua filha Zoe enfrentou um escrutínio invasivo, a resposta da família refletiu os próprios limites inflexíveis de Lisa. O corpo não é assunto para debate público. Essa recusa em encenar sua vida é o que a torna tão magnética e tão perturbadora para o status quo. Num mundo que exige que toda mulher se explique, Lisa Bonet não explica nada. Ficamos com a imagem de uma mulher que alcançou o que pouquíssimas pessoas conseguem à plenitude. Ela tinha a fama, os romances lendários, os papéis icônicos, e percebeu que nada disso era tão valioso quanto o silêncio de uma tarde em um canyon. A separação de Jason Momoa não a destruiu. Revelou que ela finalmente estava pronta para ficar sozinha consigo mesma. Ela resgatou sua alma das narrativas que tentavam rotulá-la como uma rebelde problemática ou uma esposa boêmia. Ela não é mais Denise Huxtable e não é mais a mulher misteriosa nos bastidores de uma superestrela. Ela é Lila Coy Moon, uma mulher que encontrou um poder que não precisa de plateia. A transformação que todos procuram não vai acontecer porque já ocorreu há anos no silêncio do seu próprio coração. Ela não desapareceu, apenas se tornou inacessível para aqueles que não sabem ouvir o silêncio. E enquanto continua sua jornada, ela permanece como o lembrete definitivo de que, em uma indústria obcecada por visibilidade, não há nada mais radical do que escolher ser vista apenas por si mesma. A transformação de Lisa Bonet é o checkmate final em um jogo que ela parou de jogar décadas atrás. Sua história não acabou. Ela simplesmente é dela.